O Vasco da Gama fecha com mais um atacante para 2022, é o Getúlio, que jogou a Série B pelo Avaí. Vamos falar um pouco sobre essa contratação que está chegando amanhã ao Rio de Janeiro, segundo informações do jornalista Flávio Dias. Vamos falar também sobre a entrevista coletiva do Carlos Brasil, onde ele tentou argumentar a debandada de jogadores da base de graça do clube. Um dos argumentos usados é que os jogadores estão sofrendo ameaça. Ele já havia pontuado isso na entrevista que falou sobre o Bruno Gomes estar assustado, né? Eu vou dar minha opinião sobre essas possíveis ameaças. E o outro argumento é que jogadores não estão saindo de graça, estão fazendo o abatimento do que o Vasco deve para esses jogadores. Como saiu o Ricardo Graça, né, foi para o Japão, acabou que o Vasco não ganhou nada, porque descontou o que o atleta tinha para receber do clube. Tá aí o Vasco, que o Jorge Salgado disse que não ia deixar atrasar os salários, saindo o jogador e descontando em salários atrasados. Aí você vê que a gente acaba se enrolando nas pernas ou na língua dessa gestão de gente incapaz e mentirosa. Depois da vinheta a gente volta para repercutir esses assuntos, os últimos assuntos relacionados ao Vasco. E um fato curioso que aconteceu na entrevista: usaram o Galarza de intérprete do zagueiro Luiz Cangá na apresentação do zagueiro. Você vê que uma gestão que prometia profissionalismo a todo tempo não tem um profissional qualificado para assessorar a apresentação dos jogadores, principalmente jogadores vindo de fora do Brasil que falam outras línguas. Uma vergonha o que se vê de amadorismo dentro do Vasco da Gama. Boas-vindas a ele aí, sabendo que é mais um que está apoiando todo o projeto do clube, junto com a gente, o Galarza, que está aqui como tradutor, como intérprete. Vamos ver se, se a entrevista rola na boa, tá bom? Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal. Para o vídeo não ficar grande, só vou pedir para você curtir. Não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal, beleza? Vamos falar desse atacante que está chegando no Vasco amanhã, o Getúlio, o jogador de 24 anos, 1,85 m, 74 quilos. Segundo o Flávio Dias do canal Atenção Vascaína, está fechado com o Vasco, né? Como eu falei, se apresenta amanhã em São Januário. Jogou pelo Avaí a Série B, um jogador que fez 32 jogos na Série B, tem 7 gols e 5, fez 7 gols e deu 5 assistências. Copa do Brasil, jogou 3 jogos, Catarinense 12 jogos e 2 gols. Então um atacante que atuou bastante em 2021, se você pegar 32 com 12, 44 e 3, 47, quase 50 jogos, uma média muito boa para os jogadores que atuaram em 2021, né? Se você pegar os números aqui, não são tão empolgantes, né? São 9 gols na temporada 2021, mas eu tenho que manter o que eu falei lá atrás. O perfil de contratação é esse. Jogador que vinha atuando. Eu critiquei pra caramba jogadores que eram reservas, que o time não queria, jogador que volta de cirurgia, voltando de lesão. É esse tipo de contratação que eu fui contra. Que eu falei, não precisa contratar excelentes, grandes jogadores, que eu sei que essa gestão não tem competência, não tem dinheiro, não tem moral, não tem vergonha, não tem nada. Então eu não vou esperar que eles contratem jogadores de nome, bons jogadores que arrebentaram em 2021, longe de imaginar que isso vai acontecer. Então eu falei, já que eu não posso pedir ou esperar que venham bons jogadores de nível para o Vasco, que pelo menos na hora de contratar, contratem jogadores que vinham atuando, seja na Série B, na Série C, no Gaúcho, no Baiano, no Mineiro, mas que jogaram o campeonato, que atuaram durante a competição como titulares de preferência, e esse aí é o perfil. Então o Getúlio é mais um que vem, como veio Yuri Lara, que era titular do CSA, o Thiago Rodrigues, que era titular do CSA, né? E agora chega o Getúlio, que era titular ali do Avaí também, para dentro desse perfil de jogadores que atuaram bastante em 2021. Se vai dar certo ou não, aí as possibilidades de erro elas diminuem. Você não está trazendo jogador voltando de uma sala de cirurgia ou que nem utilizado no seu time era, como alguns jogadores aí que eram reservas ou preteridos nos clubes
aonde estavam. Foi isso o grande erro do Alexandre Pássaro o ano passado. Enfim, então o Getúlio deve estar chegando para compor esse ataque fraquíssimo do Vasco com o Raniel e MT promovido a centroavante. Agora vamos dar um pouco da entrevista coletiva, onde o Carlos Brasil tentou argumentar a saída do Lucão, né? Primeiro ele fala ali que o Lucão não saiu de graça. Primeiro ele elogia muito o goleiro, fala com um goleiro de seleção, um goleiro com potencial, uma joia, e depois fala que a comissão técnica se reuniu e decidiu que esse jogador não seria nem terceiro ou segundo goleiro do Vasco. Você vê, uma incoerência no discurso, né, para poder liberar o jogador. Depois fala que o Vasco tinha dívidas, tinha uma grana para pagar, 2 meses de salários atrasados, enfim, tinham vencimentos, acordos que foram feitos de metas conquistadas, uma delas ter ido jogar ali a Olimpíadas, né? Que ele foi campeão olímpico, então isso deixou o salário dele mais alto e o Vasco, que tem uma dívida com ele, acabou amortecendo ou diminuindo ou abatendo essa dívida que tinha com o jogador. E aí eu vou trazer outros trechos onde ele fala sobre isso para você agora. Então, uma celeuma que surgiu em relação à negociação do Lucão, goleiro, e eu gostaria de explicar exatamente como é que foi essa negociação, o porquê da negociação e etc. Lucão é um menino criado no clube, com potencial enorme, é campeão olímpico, todo mundo sabe aí a história do Lucão, enfim. E tivemos um ano difícil, como foi um ano para todos, né? Todos os jogadores, isso aí todo mundo tem ciência. Surgiu uma possibilidade de negócio em que o Vasco devia um dinheiro ao Lucão, existia um débito do clube com o Lucão, e o Lucão ainda tinha 2 anos de contrato com um salário que foi realinhado à medida que ele atingiu algumas metas, inclusive em relação à Olimpíada. Conversando com a comissão, há um entendimento que o Lucão hoje seria terceiro goleiro. Talvez conquistasse dentro de campo a possibilidade de ser segundo, talvez conquistasse dentro de campo a possibilidade até de ser primeiro, como sempre foi. Né? Eu acho que o treinamento é que dá ao jogador a escalação. Mas inicialmente ele não seria o segundo, não seria o primeiro goleiro. Então houve um entendimento da diretoria, de um modo geral, que a proposta poderia ser muito boa. Por quê? Porque a gente deixaria de pagar a dívida, o Lucão abriu mão da dívida, o Lucão abriu mão do contrato, que ainda faltariam 2 anos com um contrato com um valor relativamente alto, e isso, evidentemente, abriria espaço para outras contratações, né? Também. E o Lucão também queria sair, queria um novo desafio, né? Então, além de toda essa geração de receita para o clube, né? A gente entende que, ficando com um grande percentual econômico do jogador, ele tem uma possibilidade de se valorizar num clube que a gente vê, é um clube hoje de Série A, um clube de projeção, um clube empresa, com um contrato de 5 anos, então ele tem 5 anos para se valorizar nesse clube. A gente fica com um percentual alto do jogador, com possibilidade ainda de vender um percentual até 2 anos. Até 2 anos que ele esteja lá, a gente tem possibilidade de vender ao Red Bull 20%, tá? Então, todos entenderam, de um modo geral, que era uma negociação muito boa para o clube. O que a gente tem procurado fazer é uma gestão profissional, uma gestão dentro da realidade do clube, procurando fazer o melhor para o clube. A gente tem acesso, evidentemente, que algumas pessoas não têm, a relatórios, a planilhas, a dados, a metas, né? Estatísticas, números, que a grande maioria que está do lado de fora não tem, né? Então, a gente sabe o que a gente entende como o melhor para o clube. Por isso que a decisão foi tomada e o Lucão está nos deixando, mas a gente vai acompanhar a trajetória dele, vai acompanhar a projeção dele no clube e vamos buscar a valorização para ele de forma igual, tá? A decisão de sair também foi uma decisão dele, que ele também entendia como um bom negócio para ele, né? Além disso, a gente tem uma relação com o clube muito boa, que a gente continua mantendo, é um clube empresa, é um clube que tem perspectiva, né, de sempre ter negócios, isso é muito importante, a boa relação. A gente, com essa boa relação, conseguiu trazer 2 jogadores de lá. A gente sabe que é um clube que vem investindo alto, né? Então a gente sabe exatamente que essa relação é importante também para o Vasco, né? Manter esse tipo de relação é muito importante. Mas, de qualquer forma, o que faz a gente tomar a decisão é entender que é um bom negócio para o Clube de Regatas Vasco da Gama e entender que é um bom negócio para o jogador também. Bom, no próximo trecho eu vou trazer uma parte onde ele fala de jogadores jovens que estão sentindo dificuldade ou a pressão de estarem sofrendo com ameaças. E aí, antes de rolar esse trecho, eu quero deixar minha opinião, que eu sempre fui muito sincero aqui, que o ano passado, 2021, foi uma decepção para mim. Eu esperava a torcida dentro do estádio indo cobrar esses gestores safados,
né? O seu Jorge Salgado, Carlos Osório, toda a palhaçada que a Sempre Vasco e a Mais Vasco fizeram com o Vasco, com a eleição, que acarretou em tudo que a gente tem visto aí de problemas e essa montagem de elenco lixo desde o ano passado. Então a cobrança tinha que ser em quem contratou e não nos jogadores. Me decepcionei com pessoas indo ao estádio xingar o Morato, o Léo Jabá, agora ameaçar aí o Lucão, o Ricardo Graça. Pô, aí é sacanagem. Você tem que cobrar quem é que é responsável por montar o elenco. Adianta eu ir para um estádio sabendo que o Ribamar não joga futebol para xingar o Ribamar? Adianta eu ir para o estádio sabendo que o Morato é limitado, é horrível para xingar o Morato? Não, eu tenho que responsabilizar quem trouxe esses jogadores limitados para o Vasco da Gama e não ameaçar jogador. Sou contra esse negócio de ameaçar jogador, xingar jogador, desde que sejam jogadores limitados. Agora, se é jogador bom, que a gente sabe que tem para entregar e não tá entregando, tá fazendo de sacanagem, aí tem que ser cobrado, né? Você falar do Leandro Castan, você falar do Germancano, você falar do Guarim, você falar de jogadores que tem um nível técnico diferente, como o Nenê, que estão enrolando, que estão fazendo de conta, que estão fazendo corpo mole, e xingar esses jogadores, cobrar eles dentro de campo, é uma coisa. Agora ir para o estádio para xingar jogador limitado é uma baita de uma sacanagem ou de uma cortina de fumaça de torcedor que não quer apontar o dedo na ferida ou mostrar quais são os reais problemas na porra desse clube. Vou deixar o trecho para você ver. Passar pela instituição, e a instituição ela vai continuar, ela é centenária, ela vai viver 1000 anos. Então ninguém pode ser maior que a instituição, ninguém. E o torcedor é parte disso, a gente tem um respeito imenso pelo torcedor, mas individualmente, às vezes, o ser humano extrapola a paixão. Às vezes, ele ameaça um determinado jogador. Você me ameaçar é uma coisa. Eu te ameaçar, você me ameaçar, enfim. A gente tem maturidade para saber lidar com determinadas situações na vida. Um menino de 20 anos tem mais dificuldade. Um menino de 19 anos tem mais dificuldade. A gente, lógico, tenta passar para eles aqui que a gente está protegendo, que a gente está aqui para defender eles e que a gente confia neles. Se fosse assim, todos os meninos sairiam. Não foi o caso. Se você fizer um levantamento, você vai ver que quem saiu foram os jogadores mais velhos, que tinham contratos curtos. E a grande maioria dos meninos que aqui estavam ficaram. E vão continuar. Óbvio que quem não quer jogar, a gente tem que entender e procurar uma solução que seja boa para o clube também. Ainda outro dia nós falamos sobre o Bruno aqui e eu falei, vamos buscar uma solução que seja boa para o clube. Que a gente entenda que seja boa para o clube. Mas ele está treinando, está aí com a gente. E os outros meninos estão treinando, normal. Então assim, o Caio é uma situação específica dentro da pergunta que você falou. Por quê? Porque por algum entendimento, por algum número que ele apresentou, o contrato dele não foi renovado. Por alguma coisa que ele apresentou, a diretoria entendeu que não valia renovar o contrato. Esticaram o máximo que podiam. Nesse momento, quando você estica, você tem naturalmente uma dificuldade maior de renovação. Tá certo? O Caio seria hoje uma opção para o treinador do clube? Poderia ser, é o que eu digo, a conquista é dentro do campo. Poderia ser, mas ainda não era uma primeira nem uma segunda opção para o time, nem uma terceira talvez. Então, conversamos com o Caio, conversamos com o representante e houve um entendimento que seria melhor a saída dele. Foi um acordo mútuo. Agora, o Vasco chegou a tentar, vamos lá, vamos renovar o contrato e de repente fazer um empréstimo dele para ele amadurecer, para ele se valorizar. Não houve um acordo, não houve um entendimento. O Vasco hoje tem uma dificuldade orçamentária, eu já coloquei isso várias vezes para vocês, que faz com que você, evidentemente, quando você tem que renovar um contrato e pagar um salário alto, você precisa pensar se vale ou não. Porque esse salário que é pago também precisa ter retorno técnico imediato. E muitas vezes esse retorno técnico a gente sabe que não vai ser dado de imediato. O retorno financeiro vai acontecer? É uma aposta. Pode acontecer daqui a 3 anos, pode acontecer daqui a 2 a 4 anos, é uma aposta. Mas hoje a realidade do Vasco não permite isso. Então é importante que todos saibam disso e a gente está trabalhando a gestão do clube para que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a gente possa ter um discurso completamente diferente. A diretoria trabalha para regularizar toda a situação e fazer com que amanhã a gente chegue um clube aqui para contratar um ativo e a gente possa dar preço, que esse é o ideal. Então tá aí as justificativas do Carlos Brasil, amanhã a apresentação ou o anúncio de um novo atacante no Vasco da Gama. Deixa sua mensagem, o que você achou de tudo isso, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal aí, tem também a galera que está se tornando membro e agradecer a turma de membros lá no grupo. Um abraço para todos, fique com Deus e saudações vascaínas.